O Arnaldo, você é um cara que, né, não gosta de técnico conversinha, você gosta de técnico das antigas, empírico, tipo Luxemburgo. Não. E você gosta desse discurso otimista, você entende, né, que esse otimismo aí pode contaminar o grupo. Nós temos uma enquete aqui, aliás, antes de passar a bola para você. A pergunta é a seguinte, porque o Flamengo também está numa draga, né? Então a pergunta é: quem está mais sem rumo no momento? É o Corinthians ou é o Flamengo? Essa é a pergunta que está aqui na enquete para quem está nos acompanhando ao vivo. Mas, Arnaldo, você é da turma aqui do Tanzinho, que manda mensagem falando: parem de falar em rebaixamento do Corinthians. Está muito cedo para falar nisso. Você está vendo o copo mais cheio? Não, com calma. Primeiro, não coloque palavras na minha boca. Eu não gosto de Quais? técnicos tradicionais ou técnicos contra. Ou técnicos. Eu sou contra técnicos conversinha. E acho que a grande sacada de um clube de futebol é escolher o técnico certo para o momento certo do seu time. Então, tem horas que você tem que apostar em técnicos jovens. Outro momento, técnicos estrangeiros. Outro momento, técnicos brasileiros mais, digamos, rodados e experientes. Foi o caso do Corinthians. Num meio de temporada, com a casa derrubada, como disse a Marília, tipo aquela dos três porquinhos, se assopra, cai tudo, depois do furacão do Cuca, do Danilo e do Lázaro, só poderia ter, no meio de uma temporada, um técnico experiente e acostumado a viver nessas situações, ainda mais num ano eleitoral que você vai trocar presidente. Você tem que levar tudo isso em consideração antes de escolher entre o Guardiola e o Klopp, ou entre o Ancelotti e o Rinus Mitchell, depende da situação, né? O técnico indicado, e acho que a comparação com o Flamengo é interessante mesmo, porque, na minha opinião, o Flamengo conseguiu escolher pior que o do Corinthians, né? O Flamengo Pior. conseguiu fazer uma escolha pior que a do Corinthians. Os dois trocaram de técnico muito nos últimos tempos. Os dois tiveram o Vitor Pereira, que maravilha. E os dois lidaram muito mal com a questão do Vitor Pereira, tanto um quanto o outro. Né? Então, Corinthians e Flamengo se merecem nesse momento de tantos erros. E eles têm em comum também a questão dos elencos experientes, jogadores graúdos, palpiteiros, mandalhões, tem tudo isso no mesmo contexto. Corinthians e Flamengo. Então, com diretorias frágeis, né? Populistas, as duas. Então, para você ter um treinador que faça as diversas funções nesses times de projeção gigantesca, de muita massa, você tem que saber qual deles para o melhor momento. O Corinthians não tinha muita opção. Sabe qual era o melhor técnico para os dois times, Tironi? Hum. Dorival Júnior. Dorival Júnior. Não, o Um já Dorival tinha Dorival não tinha Júnior. opção de ir Um, para o Flamengo, né? um já tinha o Dorival Júnior. Um já tinha, campeão. Conseguiu abrir mão para o Vitor Pereira e para o Sampaoli, meu velho. O outro teve 20 oportunidades de contratar o Dorival Júnior antes do São Paulo. Em novembro, em janeiro, em fevereiro, mas não. E agora o que tinha aí na praça era o Luxemburgo. E acho que o Luxemburgo tem uma grande oportunidade da carreira para mostrar que não é mais simplesmente uma caricatura de mesa redonda, como a Marília falou, um personagem que, quando está desempregado, vai aos canais de TV e fala um monte de coisa e a gente fica dando risada. Porque ele é além disso. Ele foi um dos melhores técnicos do Brasil e ele entende de futebol. Ele tem a grande oportunidade. E aí eu pego muito o que a Maria está falando sobre o discurso do Luxemburgo comparável ao discurso do resto do Corinthians, direção, presidente, jogadores. A melancolia que se abateu sobre o Corinthians ainda não se abateu sobre o Luxemburgo. Ele tenta ver sim o copo cheio, tenta puxar para cima. Agora, os limites do Luxemburgo como treinador, a gente viu nos últimos trabalhos. Não vai revolucionar o time, não vai. E agora eu acho que o mínimo que ele fez nessas últimas partidas, depois começou a mal, concordo plenamente com a Marília, querendo assinar com jovens no momento que não é para jovem. Agora que ele acerta um pouco a defesa, ele tem que dar um passo além, mostrar que ainda tem capacidade de dar um passo além e fazer o time dele ganhar alguma partida de futebol. Para que a situação no brasileiro não piore, já está lá em antepenúltimo lugar, para que a situação na Se Libertadores piorar, cai para a Série B no primeiro turno. então, mas aí tá. Aí respondendo o nosso
Tanzinho. fã aqui no chat, eu acho cedo e acho que o Corinthians não tem time para cair. Agora, quanto antes reagir, melhor, né? Isso no Brasileiro. Existe uma possibilidade matemática na Libertadores, existe. Depende também de vitórias, não dá para depender só do Liverpool. E existe uma possibilidade na Copa do Brasil, dificílima, contra o Galo, de reverter o placar. O que não dá é para, em uma semana, você resolver as 3 frentes e fazer o time jogar bola de uma hora para outra. Não vai acontecer. E acho que o melhor paralelo é o Flamengo, porque o São Paulo assumiu mais ou menos na mesma época, e o Flamengo, com muitos jogadores melhores, está uma bagunça. Consegue empatar com o Nublense. O Flamengo não empatou com o Argentino Júnior. O Flamengo empatou com o Nublense. Né? Então tem problema aqui, tem problema lá, e acho que os dois estão pagando pelos erros nos últimos meses provocados em série. E o Dorival talvez fosse mais simples, fácil para as duas equipes dos dois clubes, mas eles marcaram o toca.